Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar falando então sobre evolução na etapa 1 de biologia. A gente vai estar falando agora sobre Charles Darwin. Ele é conhecido por ser responsável pela seleção natural, aonde o meio ambiente ele seleciona os seres vivos. Selecionar os seres vivos não significa aquele ser mais forte, aquele mais musculoso. Não, é o ser mais apto, aquele que mais se adapta ao meio ambiente. Então vocês atentem-se a isso, que Charles Darwin, ele fala da adaptação dessa seleção natural. E Lamarck, como a gente viu na aula anterior, é da lei de uso e desuso. Bem radical, né, pessoal? Mas faz parte da biologia, faz parte do nosso cotidiano. A gente vai estar falando agora sobre células. Células, se vocês forem procurar nos livros, vai estar assim, como unidade fundamental de todo e qualquer ser vivo. A gente vai estar falando sobre 3 partes principais: o núcleo, a membrana e o citoplasma. Mas antes disso, a gente tem que falar de 4 conceitos dos seres procariontes, eucariontes, unicelulares e pluricelulares. Procariontes são aqueles seres primitivos. Os eucariontes somos nós, seres mais evoluídos. Seres esses que têm o nosso DNA dentro de uma membrana. E os procariontes, esse DNA ele está disperso no citoplasma. A gente também tem os seres unicelulares, uma única célula. Já os seres pluricelulares, eles têm mais de uma célula, que são a grande maioria. Quando a gente está falando da célula, a gente tem 3 componentes. A gente tem 3 componentes principais, né? Que a gente vai centrar os nossos estudos e que vai ser base para vocês estarem realizando o trabalho e a prova de vocês. A membrana, o citoplasma e o núcleo. Há pessoas que criticam o comparativo que eu vou estar utilizando para vocês, mas eu acho da forma mais didática para que vocês consigam enxergar essa célula. A gente pega um ovo de galinha, cozido, aonde a casca seria a membrana, a clara seria o citoplasma e a gema seria o núcleo. Então, nessa membrana a gente tem poros por onde passa os nutrientes, o citoplasma onde as organelas da célula estão dispostas e o núcleo é onde armazena todo o nosso material genético. Nessa foto a gente tem a simbologia de onde está o citoplasma, aonde ele vai abarcando o núcleo da célula e todas as outras organelas que hoje a gente não vai estar se aprofundando. O núcleo, que é responsável pelo nosso material genético, né, e de todos os outros seres vivos. E aqui a gente tem uma representação de como é uma célula vegetal. Antes a gente estava vendo a célula animal. A célula vegetal tem estruturas semelhantes, aonde a gente tem como a membrana, o núcleo e o citoplasma. Mas atentem-se, a célula vegetal, ela tem uma situação diferente da célula animal, que é a parede celular que confere aquela resistência para o vegetal. Na próxima aula, a gente segue falando sobre isso. Uma boa aula para vocês, bons estudos!